A seguinte sessão de jogo é indicada somente para o público adulto e trata sobre temas maduros. Leia a descrição para estar ciente. Anteriormente em Mar do Esquecimento, Marco, um ator bom vivant, vê o seu mundo ruir quando seu senhor, um Ravenous de 10ª geração, desaparece após uma encarniçada luta contra lobisomens e outros vampiros aos quais ele desconhecia. A própria companhia de atores foi atacada por soldados na calada da noite. Em meio ao desespero, ele consegue roubar um cavalo, tomar seu amante Marcello junto com ele e fugirem para um vilarejo próximo chamado Espinhos. Não longe dali, próximo à Catedral da Sagrada Coroa, Nicolai, um carniçal de um tismice, vê os seus companheiros serem dizimados por uma verdadeira praga bíblica. Ele consegue salvar uma senhora, Dona Marta, e também acabam fugindo para o vilarejo de Espinhos. O que eles não esperavam é que o vilarejo foi tomado pela Santa Inquisição. Existem vários boatos de que existem milagres, pois as fontes e poços da cidade se transformaram em sangue. Sangue que, quando é bebido, cura enfermidades. Antonin, você herdou da sua família uma antigamente suntuosa vila romana que se situa no vilarejo de Espinhos. Você se tornou um homem muito conhecido na cidade. Inclusive, o regente, o prefeito da cidade, te tem em alta conta. Só que essa antiga mansão, ela estava já em ruínas e não precisava de reparos. Até porque você precisava de um espaço digno para os seus estudos e tranquilo. E uma vez que você sabia que seu senhor estava próximo na Catedral da Santa Coroa, você achou por bem se dirigir até Espinho e gerenciar por si só a restauração da sua antiga vila romana. Só que uma das bases dessa vila, ela cedeu e você foi obrigado a deixar a sua mansão e ir para a única estalagem, que é o Alecrim Tomilho. Você desperta com lamúrias religiosas do lado de fora. E ao lado de seu quarto, alguém parece estar fumando alguma coisa, mas existe uma fumaça mal cheirosa que começa a penetrar a madeira da parede do seu quarto, e isso, cara, te incomoda demais. E você acaba despertando, sozinho. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer é buscar um espelho, talvez nas minhas coisas, talvez no quarto. Talvez nesse quarto, por ser um pouco mais elegante, talvez eu tenha acesso a isso. Se eu não tiver, qualquer reflexo serve. Tem Perfeito. Eu quero me deixar o mais apresentável possível, porque já que a minha vila romana encontrou pequenos detalhes durante a reforma, eu vou precisar conversar com o líder dessa cidade para ver se algum mestre de obra ou algo do gênero poderia me ajudar na reconstrução. Eu estou bem descrente com a possibilidade de achar grandes artesãos ou engenheiros aqui, mas se eu achar alguma pessoa com alguma capacidade, eu já ficaria bem feliz de não ter que trazer ninguém em detalhe. Perfeito. Você se levanta, faz sua higiene pessoal,
Você tem recursos para exigir o único quarto mais nobre da estalagem Alecrim Tomilho, que há um bom tempo não era usado. Tudo foi muito bem limpo, os lençóis muito bem lavados para poder te acomodar. E você escuta um bater na porta. Enquanto você tá finalizando ali a sua higiene. Tá terminando de se vestir. Eu respondo com a voz linear, assim, eu não aumento a voz nem nada. Se deseja falar comigo, apenas aguarde. Estou terminando meus afazeres. Já te atendo. Você não ouve resposta, mas você sente que alguém te ouviu e tá ali parado na frente da porta. Eu finalizo de deixar minha barba impecável, minha roupa muito bem alinhada, completamente, perfeitamente alinhado. Eu atendo a porta e eu cumprimento a pessoa em italiano. Bom dia, o que deseja? I'm sorry. Você vê que ele fala inglês, ele não entende o que você fala, sim. É um rapaz, cara, mirradinho, deve ser na realidade um garoto assim de uns 12 anos de idade, meio sujo, meio esfarrapado assim. I'm sorry, E aí ele pega e te entrega uma carta assim. Me pediram para entregar ao senhor. Eu pego a carta, eu falo, espere, garoto. Eu abro a carta na frente dele, eu falo, compreende leitura? Leitura? Ah, sim, as figuras nos... Não. Mas aceita um pedaço de pão. Eu tiro uma moeda de prata do bolso. Eu rodo ela no dedo, eu falo, a leitura pode te trazer isso, pequeno. Deveria investir nisso. Ele dá uma olhada assim pro seu quarto e tal. Eu ainda preferia pão. Eu pego a moeda e ponho na mão dele e falo, compre o quanto você quiser. Mas pense no que eu falei. Ele dá uma mordida assim. Valeu! E sai assim. Eu entro pra dentro do quarto, eu sento numa escrivaninha e eu leio o que tá escrito na carta. Algo te incomoda nessa carta, porque você não entende se foi uma questão de como ela foi levada até você, mas a tinta tá toda manchada. Toda a inscrição que foi escrita ali naquela carta, ela foi se manchando ali e ela tá toda borrada, praticamente ilegível. Você consegue distinguir algumas palavras, mas aí eu quero que você jogue para mim a sua inteligência academics. Um sucesso, talvez. Um sucesso. Você reconhece o sobrenome da sua família em alguns pontos dessa carta. É um feudo com o nome de G alguma coisa, você não entende. E uma palavra que ela foi muito bem grifada nessa carta e ela resistiu a esse... Talvez ela tenha sido molhada, alguma coisa no sentido. Mas você lê a palavra maldição. Eu tento passar a carta por cima do fogo para ver se algo revela, mas sem intenção de queimar ela, assim, só para ver se mais alguma coisa revela, ou esse excesso de tinta evapora e mostra alguma coisa. Não, você percebe que provavelmente o papel, o mensageiro deixou cair alguma poça, alguma coisa nesse sentido.
O papel ele foi seco, né? Provavelmente ao sol, mas a mensagem que estava ali, ela praticamente, ao você ver, ela se perdeu. Você conseguiu inferir sobre isso. Ela dizia alguma coisa sobre a sua família, alguma coisa sobre um feudo G e alguma maldição. Eu dobro essa carta e eu guardo para talvez em algum outro momento eu poder analisá-la com um pouco mais de calma. E eu sei dessa movimentação romana que está acontecendo na vila, né? Você escuta essa movimentação. Mas isso começou há pouco tempo ou já faz alguns dias? Isso começou na tarde da noite anterior. Os cavaleiros do Sacro Império Romano chegaram até Espinhos e agora meio que se instaurou. Essa movimentação grande tal, ela começou provavelmente essa manhã, mas por algum motivo você acabou dormindo além, assim. Já só para geral, assim, para todos vocês, já passou muito do meio-dia, tá? Tá se aproximando da tarde, assim, quase perto do pôr do sol. Tá. Eu vou fechar o meu quarto da melhor forma que eu puder. Eu vou passar pela estalagem e eu só vou pedir para prepararem para mim um bom almoço agradável e leve. E eu comunico que eu volto em alguns momentos. Tá. Quando você desce até a estalagem, estranhamente você encontra um velho conhecido seu, Nikolai. Só que estranhamente o Nikolai, ele tá sozinho, ele tá sem os outros guerreiros que estão juntos com ele, mas com uma senhora. Essa senhora, ela tá meio curvada, assim, um chale. E você vê ele meio cordial ali, e você vê que só que vê que a atitude dessa senhora tá sempre, tipo, de cuidar do Nikolai, e o Nikolai, não, deixa eu come aí, faz suas coisas e tal. E ela tá sempre meio, ela tá quase meio que pegando a colher e querendo dar comida na boca do Nikolai, assim. É uma cena até meio engraçada, entre aspas, tipo um guerreiro como o Nikolai e uma senhora querendo cuidar dele como se fosse uma criança. Eu vou até o Nikolai. Eu me aproximo, tipo, pra não pegar ele de surpresa nem nada. Como eu sei que ele é um combatente, eu sou um pouco receoso em pegá-los de surpresa. Uhum. Então eu meio que me anuncio de uma forma bem cortês, assim, e eu falo: guerreiro, trouxe sua mãe para próximo do trabalho? Me apresente, por favor. Eu levanto, né, tipo, bato os calcanhares pra, tipo, aquela saudação, né, tipo, abaixo, cumprimento ele, falo: essa senhora Marta, senhora Marta, esse Antonin, e assim, educado, Marta, porém seco. A Marta, ela na hora que se apresenta, ela tá comendo assim, ela olha pro Antonin com uma certa desconfiança, assim. E ela dá meio que tipo... Eu faço uma reverência e eu meio que abençoo ela em italiano, assim, tipo... Uma palavra que ela escutaria em uma missa, assim, tipo... Ok. Você senta logo em seguida, ô Nikolai? Não, continuo de pé. Tá. Assim, eu já conheço o Antoninho há algum tempo, né? Tipo, tem alguma relação com o Antoninho ou... Vocês meio que se viram algumas vezes quando o Vicos e Antônio se encontraram, talvez ali depois que passou toda aquela coisa de Giovanni Chronicles, meio que se encontraram, foram apresentados a alguma corte a um príncipe e tal, foram reconhecidos, né, como neófitos. Então vocês já conversaram algumas vezes, poucas palavras, assim. Uhum. Eu chego pro Antoninho e falo: bom dia. Bom dia não, já é quase boa tarde, né? Boa tarde, senhor. O senhor sabe, tem alguma notícia dos nossos senhores? Eu sou muito, tipo, exagerado nos gestos, assim, tipo, aquela coisa bem caricata italiana, assim, eu olho para cima e falo: nossos senhores estão nos deveres deles muito acima do que nos diz respeito.
Eu tenho serviços para realizar nessa cidade. Minha família tem algumas propriedades aqui. Se você não estiver ocupado, guerreiro, talvez você possa me ajudar. Uma espada numa situação dessas para alguém que não sabe se defender é sempre muito bem-vinda. Tem a tarde livre? Eu olho pra Marta. A Marta, ela tá comendo o pão dela assim, ela olha pra você e ela dá uma olhada pro Antoninho assim. Você vê que ela tá meio desconfiada do Antoninho. Uhum. Bom, eu falo alto olhando pra Marta. Tenho a tarde livre? Oh, meu filho, imagina. Sua pobre mãe. Mas, talvez... Ai, eu estou passando um pouco mal. Talvez... poderia me levar pro quarto? Véia filha da puta. Evidente. Seguro ela pelo braço, né? Ajuda ela a levantar no braço. Coloco ela na frente do meu corpo, mas antes eu dou uma olhada pro Antoninho, tipo, espera, vou subir com ela, mas me espera aqui que a gente já conversa. Ela meio que se joga pra você e ela vai chegando perto do seu ouvido e ela fala assim: italiano sujo. Eu bem baixo chego no ouvido dela e falo assim: todos são. Ela faz assim, tal. Uhum. Bom, quando vocês estão nessa cena, a gente só vou dar um detalhe, tá? Vocês veem um rapaz de roupas ciganas, todas espalhafatosas, cheio de joias, careca, saindo tipo com uma empáfia, assim, uma empáfia, e ele vai chegando no salão da estalagem. Corta a cena aqui, quem é o próximo? Hector. Oi? Você passou todos esses dias, na verdade, o último mês, cuidando do pequeno Jackson, ele é filho do regente, pode ser prefeito, né? William é um homem muito poderoso em Espinhos. Ele é um mercador que fez muito dinheiro com o comércio, né, exportação de espinhos que são usados para fazer agulhas no vilarejo. Por isso que o vilarejo se chama Espinhos. O pequeno Jackson, ele tá com umas erupções cutâneas. Ele começa a suar muito forte, ele tem uma febre que queima ele. E você foi contratado devido à sua fama como um bom médico para cuidar do pequeno. Só que o prefeito, ele não acha de bom tom que o médico, ainda mais um médico deformado como você, durma em sua casa. Então ele decide pagar a estadia no Alecrim Tomilho num quarto modesto, até porque seus serviços já são caros o bastante para que você permaneça ali. Já faz algumas noites que você não tem notícia da Jamile, mas na noite anterior, quando você chegou no Alecrim Tomilho, você ouviu alguns boatos que alguma coisa de errado tinha acontecido na catedral próxima e que as fontes e os poços estavam jorrando sangue. Isso é milagroso. Isso é algo que tem curado várias pessoas. Isso fere totalmente sua convicção. Para você aquilo é água suja, é barro. E você desperta com uma oração, uma novena sendo rezada bem na sua janela. Cara, o Hector desperta, né? Ele dorme nu assim, né? Aí ele olha assim, ele pega, começa a colocar as vestes de couro, né? Que é aquela roupa da peste, né? Coloca a parte
de baixo, fecha a parte de cima. Ele fala: esses anticiências me perseguem. Não sei porquê. Tem coisas, enfermidades que não é Deus que faz. Tenho medo que esse menino, que essa mãe, essa nova droga, essa água que saiu aí, piore o tratamento dessa criança. Preciso ir logo encontrar o boticário farmacêutico, porque o trato de Belladonna é muito pouco e eu não estou conseguindo conter a febre. Não sei se em muitos dias ele consegue sobreviver. Ele transpira muito, desidrata muito, já não come. Tenho que resolver isso. Aí ele começa a se vestir e vai até a janela olhar para ver o que está acontecendo. Quando você se veste, você põe a máscara? Não, tô sem a máscara agora. Tá. Põe a máscara, arrombado. Quando você se aproxima da janela, você vê meio uma missa campal, a céu aberto, ela sendo rezada. E cara, parece que de todos os lugares que eles poderiam escolher, eles escolheram a sua janela. Só que você tá no térreo. Então você tá tipo na frente assim. E um dos padres ele vai falando que os humores, devemos cuidar dos humores, irmãos, para que tenhamos a saúde de Cristo. A bile, precisamos cuidar dos humores, porque se fornicares, sofrerão os castigos de Deus. E aí ele vê você. Vejam! Aquele homem desse jeito deformado. Isso é uma maldição. Porque dizem Zacarias, se pecares, até a quinta maldição de sua família será amaldiçoada. Amém? E as pessoas digam amém, amém. E elas olham pra você assim, e elas começam a levantar assim, tipo, as vestes, meio que, tipo, como se você estivesse fedendo, como se você fosse um leproso, assim. Cara, ele fica muito indignado, assim, ele fecha a janela, puxa assim, até cai a cortina. Aí ele pega sua maleta, né, revisa, né, coloca em ordem as coisas dele, né, coloca a roupa completa do médico da peste, sai, ele bate a porta com tudo e fala: esses anticiências, vou logo lá no farmacêutico, antes que, sei lá, eles não sabem nada. Se Deus existe, Deus não existe. Deus não existe. Ele meio que murmurando meio alto, assim, né? Aí ele começa a falar o juramento de Hipócrates, né? Começa a falar algumas frases do juramento de Hipócrates, né? Não fazei o outro que não querem que se faça com si mesmo. Ele começa a murmurar algumas palavras a esmo, sabe? Uhum. Doença. E ele vai sentindo, não sei, ele tá no térreo assim, sentindo onde está a cozinha, assim. Aí não sei se ele avista a moça e fala: moça, aí, né, por favor, preciso do endereço do boticário mais próximo daqui. Sou um médico e tenho que buscar alguns ingredientes para um elixir que os meus acabaram. Pode me fornecer, por gentileza? Aí ele coloca uma peça de prata na mesa, assim, e empurra para ela, assim, para ver, esperando a resposta. A moça, ela é uma moça ruiva, assim, bem magra e tal, meio desnutrida. E ela olha, ela tem umas olheiras, ela olha pra você e fala assim: mas, boticário, meu senhor, desculpe a minha pergunta, mas se sente mal? Não me sinto mal. Só quero o endereço dele. O senhor parece fraco. Não Talvez... sou fraco. Não, por favor.
Sente aqui, eu lhe trarei o endereço do boticário, mas é melhor o senhor se sentar. Os seus olhos, o senhor, não sei, não parece bem.